Toneladas de alimentos e remédios chegam a Roraima. Doação do governo brasileiro aguarda o transporte que deve ser feito por venezuelanos. Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. Entrega da declaração do imposto de renda começa dia 7 de março. E quem está chegando também é o Carnaval, com alerta do Ministério da Saúde para a importância da prevenção à AIDS. Nova Previdência, proposta do governo federal, reduz desigualdades e privilégios. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. O governo brasileiro tem 200 toneladas de alimentos estocados para ajuda humanitária à Venezuela, além de kits de medicamentos. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniele Popov tem mais informações ao vivo. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o cronograma de entrega de medicamentos e alimentos, ele continua mantido. Ele começa amanhã, dia 23, e segue por mais alguns dias sem previsão de término. Foi o que disse hoje o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, num pronunciamento aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro, ele convocou hoje uma reunião, um gabinete de crise com representantes de 10 ministérios, também militares e também o governador do estado de Roraima para tratar justamente dessa crise ali na fronteira com a Venezuela. Na manhã de hoje, o governo brasileiro enviou o Boeing 767 da Força Aérea Brasileira carregado de mantimentos para Boa Vista, em Roraima. A responsabilidade de entrada dos medicamentos e alimentos na Venezuela é de responsabilidade do país vizinho, segundo o porta-voz, que reforçou que a operação brasileira lá na fronteira ela tem um caráter especificamente humanitário. Vamos ouvi-lo. Hoje, o governo federal contabiliza na base aérea, na ala 7, um estoque de cerca de 200 toneladas de alimentos básicos, como arroz, feijão, café, leite em pó, açúcar, sal, além de kits de primeiros socorros. As doações serão transferidas por caminhões venezuelanos até Pacaraima e de lá para a Venezuela. Os caminhões que não tiverem condições de adentrar aquele país retornarão a Boa Vista para uma nova tentativa. O deslocamento é de cerca de 180 quilômetros, com estimativa de duração de 4 horas. Queremos reforçar que a operação brasileira tem caráter exclusivamente de ajuda humanitária, não havendo qualquer interesse do nosso país no emprego de quaisquer outras frentes nesse momento. Ontem, antes do fechamento da fronteira, 800 pessoas entraram no Brasil. Segundo o porta-voz, o governo brasileiro não prevê qualquer possibilidade, não avalia qualquer possibilidade de ataque, apenas operações normais de proteção do território nacional. Rego Barros comentou sobre a informação de mortes e feridos numa faixa de fronteira, numa faixa próxima à fronteira ali, mas do lado venezuelano, e sobre um início de choque também do lado venezuelano, como a gente vê agora nas imagens da TV Universitária de Roraima. Do lado brasileiro, segundo o porta-voz, não há qualquer anormalidade. Ele disse ainda que a operação acolhida, ela continua nos mesmos padrões ali na região da fronteira. E sobre um possível desabastecimento de energia na região, o Ministério de Minas e Energia publicou uma nota informando que o parque térmico do sistema de Roraima tem 217 megawatts de geração disponível, o que seria suficiente, segundo o Ministério, para atender toda a carga de Boa Vista, sem considerar a interligação com a Venezuela. Alessandra, eu volto com você.
Muito obrigada, Daniele, pelas informações. Um bom trabalho para você. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou hoje o uso da Força Nacional para reforçar o policiamento no perímetro interno da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Força Nacional vai permanecer no local por 180 dias a partir da próxima terça-feira, dia 26. Começa no dia 7 de março, logo depois do Carnaval, a entrega da declaração do Imposto de Renda e este ano tem novidade. Um dia após a entrega da declaração, o contribuinte já vai saber se ficou alguma pendência com a Receita. 30 milhões e 500 mil declarações. Este é o número esperado pela Receita Federal este ano, 1 milhão a mais do que em 2018. Entre as novidades do imposto de renda este ano está a exigência dos CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Também será a última vez que vai ser possível declarar os gastos com empregados domésticos. E o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina um dia depois de prestar contas com o leão. A consulta ao extrato poderá ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O supervisor de Imposto de Renda, Joaquim Adir, explica quem costuma cair na malha fina. Quem corre o risco de estar na malha fina é aquele que informa rendimentos e deduções diferentes do encontrado no cruzamento de fontes pagadoras ou de fontes recebedoras de rendimentos e deduções. Esse pode cair na malha. Não necessariamente culpa dele, pode ser da fonte da qual a Receita usa para fazer o cruzamento. Se o contribuinte, no dia seguinte à entrega, verificar que cometeu um erro, é importante que ele faça de imediato a correção, enviando uma declaração retificadora. O contribuinte tem do dia 7 de março ao dia 30 de abril para entregar a declaração. Deve declarar quem, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40 mil. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve até 31 de dezembro posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018. Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência, no prazo de 180 dias. As restituições começam a ser pagas em junho. O calendário vai até dezembro. Lembrando que há multa para quem perder o prazo. E o valor desta multa varia entre R$ 165 e 20% do imposto devido. E mais uma dica, agora para saber qual o melhor modelo, se completo ou simplificado. Vai depender dos rendimentos e especialmente do número de deduções. Por exemplo, se ele não tiver nenhuma dedução, despesas médicas, educação e dependentes para incluir na declaração, é claro que a princípio ele vai ter que vantagens em fazer opção pelo desconto simplificado. Agora, é importante que ele faça essa comparação entre o montante de valores a deduzir. E mais uma informação sobre o imposto de renda. O programa vai estar disponível para download a partir de segunda-feira. Todas as informações estão no site da Receita Federal. A gente fala agora sobre a nova Previdência, projeto do governo que assegura direitos iguais sem acúmulo de benefícios. Com a reforma, os futuros parlamentares serão incluídos no regime geral da Previdência e quem ganha mais vai pagar alíquotas maiores.
um sistema mais justo, onde todos contribuem. Para o governo federal, a proposta da nova Previdência busca retirar privilégios e regalias de grupos que por muitos anos foram favorecidos. Muita gente se preocupou em conhecer os pontos da proposta e concordou que a contribuição deve ser de acordo com o salário de cada um. Se eu ganho menos, eu estou pagando menos, obviamente eu vou conseguir colocar mais dinheiro dentro da minha casa, né? Então tem que tirar realmente de quem tem. Pela proposta do governo federal, já encaminhada ao Congresso Nacional, a contribuição previdenciária vai variar de acordo com o que o trabalhador ganha. São as chamadas alíquotas. Quem recebe até um salário mínimo, por exemplo, paga 7,5%. E para quem ganha salários mais altos, acima de 39 mil, a contribuição sobe para 22%. E isso não valerá apenas para os trabalhadores da iniciativa privada. Os servidores públicos também vão pagar para a Previdência de acordo com a faixa salarial. O maior mérito dessa reforma é que o servidor público ele não é especial em nada, então ele tem que ser tratado rigorosamente como um empregado da empresa privada. Ele tem que ter os mesmos deveres, porque ele só tem direitos. Outro item da nova Previdência prevê a mudança na aposentadoria dos deputados e senadores. Atualmente, eles se aposentam com 60 anos, sendo 35 de contribuição, e recebem um benefício extra para cada ano trabalhado como parlamentar. Com a nova proposta, os que ainda não foram eleitos estarão automaticamente dentro do regime geral de previdência. Já os parlamentares atuais entram numa regra de transição e só vão poder parar de trabalhar quando tiverem a mesma idade de aposentadoria dos demais brasileiros, 65 para homens e 62 para mulheres. Tem que ter uma igualdade, um nível de igualdade, né? Porque deputado ou senador que tem que ter um mérito a mais que a gente que trabalha normal, né? Normalmente sem estar lá dentro. A proposta da nova Previdência tramita agora no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e por uma comissão especial, momento em que os deputados podem sugerir emendas. Depois, a proposta segue para o plenário, onde passará por 2 votações. Para ser aprovada, precisa de no mínimo 308 votos. No Senado Federal, a nova Previdência segue para a Comissão de Constituição e Justiça e depois, finalmente, para votação em 2 turnos no plenário. A expectativa é que no meio do ano o presidente Bolsonaro receba de volta o texto trabalhado pelos parlamentares. O país está precisando de uma reforma da Previdência, tanto para o ajuste de seus números, como também para o envio ao mundo de que aqui as coisas serão tratadas de uma forma mais responsável pelo Estado. Eu sinto que é como se fosse um remédio amargo, ruim de tomar, mas que é para tratar um doente. O doente é a Previdência, é o Estado brasileiro. Eu entendo que é indispensável que o Congresso trate este tema e a população com a devida importância. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje da posse da presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra. A realização do Censo 2020 foi um dos assuntos abordados pelo ministro. Ele destacou a importância do levantamento feito pelo IBGE, mas disse que o questionário precisa ser simplificado. O censo é importante, nós precisamos tentar avançar. Vamos usar ideias inovadoras. Vamos também tentar, pelo amor de Deus, simplificar, porque o censo de países ricos tem 10 perguntas. O censo brasileiro tem 150 e o censo do Burundi tem 360 perguntas. Quem pergunta muito, tinha uma pessoa muito cara a mim que diz o seguinte, ó, quem pergunta quer saber. Se perguntar demais, você vai acabar descobrindo, coisa que você nem queria saber. Então, eu sugiro o seguinte, sejamos espartanos, façamos a coisa bem compacta, façamos o essencial. E para fazer o censo 2020, o IBGE vai precisar visitar mais de 70 milhões de casas nos 5.570 municípios de todo o país. Para dar tudo certo, o trabalho já começou. Passo a passo são testados a coleta de informações e o funcionamento dos dispositivos móveis de coleta. No Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida acompanhou os testes e mostra agora pra gente. O novo censo só vai começar no ano que vem. Ainda falta muito tempo, mas os técnicos do IBGE já estão nas ruas. Eles realizam uma série de testes para verificar o funcionamento dos dispositivos móveis de coleta de dados, onde são armazenados os questionários digitais.
Geógrafos do Instituto também analisam possíveis dificuldades de acesso às residências por causa de problemas urbanísticos, como a falta de vias adequadas. Um trabalho cuidadoso para garantir o sucesso do censo. É nele que a gente vai testar algumas funcionalidades técnicas do equipamento, do aplicativo, além do sistema de controle de coleta e supervisão. A gente testa o entendimento do informante sobre a pergunta, até o entendimento do recenseador sobre a própria pergunta, que é muito importante também, para poder a comunicação ocorrer de forma clara. No Rio de Janeiro, o primeiro teste foi realizado na comunidade Tavares Bastos, que fica no Catete, zona sul da cidade. Nessa etapa foi analisada a estrutura urbana e depois do carnaval vão ser feitas entrevistas simuladas. Durante o censo vão ser investigados os principais aspectos da vida dos brasileiros, como educação, saneamento básico, religião, deficiências físicas, trabalho e rendimento. Entre as novidades do próximo censo estão o levantamento de informações sobre condições de acessibilidade, como a existência de piso tátil para deficientes visuais. O IBGE também vai avaliar instalações de uso coletivo, como ciclovias, quadras de esportes e praças. O censo 2020 está previsto para começar em agosto do ano que vem. Cerca de 220 mil recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios do país. A ideia é traçar um grande raio-x do Brasil para facilitar a implantação de políticas públicas. O papel do IBGE é justamente mostrar, através de pesquisas, como é que está a realidade brasileira. E aí a gente espera a próxima parte, que é dos gestores públicos, principalmente municipais, mas também estaduais, e a União fazer a parte deles e prover a infraestrutura urbana para as áreas onde for identificada a maior carência desses recursos. O recado agora é para os moradores de Brumadinho, Minas Gerais. Já está liberado o pagamento de benefícios do INSS para os segurados que moram no município. Além disso, os segurados podem também solicitar o adiantamento equivalente ao valor de um benefício mensal. A liberação do dinheiro extra é feita em até 5 dias úteis. O adiantamento é uma das ações que haviam sido anunciadas pelo governo federal para a população atingida pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. Mais informações podem ser conferidas no site do INSS. 73% dos casos de HIV ocorrem em homens. E uma campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde quer conscientizar e incentivar o uso do preservativo, principalmente entre homens de 15 a 39 anos. E com o carnaval chegando, é bom lembrar que a camisinha é distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Ao som do axé do primeiro bloco afro do Brasil, o Ileaie, o Ministério da Saúde deu o recado: pare, pense e use camisinha. O ministro Luiz Henrique Mandetta foi até Salvador, capital do Carnaval, para lançar a nova campanha de prevenção ao HIV. A ideia é conscientizar os foliões por todo o país e incentivar o uso do preservativo, principalmente entre homens de 15 a 39 anos. Hoje, no Brasil, pelo menos 866 mil pessoas vivem com o HIV. Dados do último boletim epidemiológico da doença mostram que 73% dos novos casos em 2017 foram do sexo masculino. 1 em cada 5 novos casos de HIV estão entre homens de 15 a 24 anos. Os números mostram ainda que a taxa de infecção entre homens de 20 a 24 anos cresceu 133% entre 2007 e 2017. A gente precisa levar para esse jovem que a vida tem consequências, né? E que as suas escolhas são suas, mas que você tem o outro, você tem o querer bem, você tem um ciclo de pessoas, você tem um vínculo emocional, precisa ser preservado para que a gente possa ter um carnaval com tranquilidade e uma vida com tranquilidade. Para chamar a atenção do público jovem, o Ministério da Saúde... Ela não tem regionalismo e a letra da música retrata muito uma geração que tem mecanismos de aproximação que podem acontecer, e a gente sabe que a dinâmica da sociedade é essa, mas o que a gente está querendo é que a Jennifer, ou seja lá,
quem tiver nesse match, que use o preservativo, que use a camisinha. Então, acho que o Gabriel Diniz, ele acertou o hit do carnaval desse ano. Eu acho que o Ministério da Saúde foi feliz. Esse ano, o Ministério da Saúde distribuiu 130 milhões de preservativos masculinos, 22% a mais que no ano passado. O SUS também oferece, nos postos de atendimento, preservativos femininos, gel lubrificante e testes rápidos de HIV. Então, mesmo que você não seja Jennifer, lembre-se, camisinha é um item obrigatório na folia. Com certeza, contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? É muito importante. As pessoas acham que é só contra a gravidez, etc., mas, né, a gente sabe que é para outras coisas também. É muito importante, né, o uso da camisinha não só para prevenir gravidez, como para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. E não é uma responsabilidade só do homem, não. Exatamente, a mulher também tem que se cuidar. Aí seus cuecas, usa camisinha, viu? Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.